Bom, o CIP tem acompanhado com muito interesse os comunicados emitidos pelo Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas e, inclusive, as entrevistas que o ministro Roberto Mito Albino tem dado aos órgãos de comunicação sobre o seu alegado envolvimento no concurso havido em agosto deste ano, no Instituto do Algodão e Oleaginosas de Moçambique, um concurso avaliado em cerca de 130 milhões de meticais. Bom, nestes comunicados que têm sido emitidos, o Ministério, assim como o Ministro, eles têm se distanciado desse alegado envolvimento entre o próprio Ministro e os sócios da empresa vencedora do concurso. A respeito disto, o CIP entende que o Ministro não só deveria fazer uma declaração verbal, mas deveria apresentar elementos fatuais e verificáveis que comprovem a inexistência dessa relação entre ele e os sócios que constituíram a empresa vencedora do concurso. Isto porque o CIP apurou que, em novembro de 2015, o ministro, na altura, não era ministro, é claro, o Roberto Mito Albino, e os sócios que constituíram a empresa vencedora do concurso, nomeadamente a Flamingo Limitada e o Paulo Awad Júnior, constituíram uma empresa denominada Dona Wafica Investimentos Moçambique Sociedade Anônima, e isto por si só já nos mostra que entre eles estabeleceram uma relação de negócios. E acerca deste aspecto, a Lei de Probidade Pública, no seu artigo 9, a linha E é clara ao definir que existe conflito de interesse, sim, quando um servidor público tem relações de negócios com uma empresa ou com uma pessoa física que tenha interesse na sua decisão ou no órgão a que pertence. Portanto, para nós entendemos que há sim indícios suficientes para que levantemos essa questão de conflito de interesses. O outro ponto tem que ver com o fato do Ministério, assim como o Ministro, terem minimizado essa situação, dizendo que, apesar de reconhecer que o Ministro tem lá uma participação de 2%, eles não veem muito problema nisso, porque a empresa Dona Wafica Investimento, que foi criada em 2015, ela, desde a sua criação, não teve operação. Nós entendemos que, apesar de não ter tido uma operação, mas pelo fato da empresa estar ativa até hoje e a posição societária entre o ministro, assim como a Flamingo, ela prevalece. Então, para nós, a questão de inatividade não pode anular aquilo que é a relação de negócios que existe entre o ministro e os sócios daquela empresa. E também dizer que essas suspeitas de conflito de interesses, elas não são baseadas em coisas que não tenham precedentes. É preciso lembrar que este concurso já é marcado por irregularidades que colocam em causa aquilo que é o regulamento de contratação pública. Ora, vejamos, no próprio documento do concurso, tínhamos lá critérios de elegibilidade. E um deles tem que ver com o capital social. Ele foi claro em dizer que os concorrentes tinham de apresentar um capital social igual ou superior ao montante estimado no concurso. O montante estimado no concurso era de 130 milhões. E esta empresa, de acordo com aquilo que foram as nossas investigações, tem um capital social de 1 milhão de meticais, um valor bastante irrisório para aquilo que é o valor do concurso, que estava avaliado em 130 milhões. Outro aspecto tem que ver com a experiência. Exigia-se uma empresa experiente na área, mas esta empresa ela foi constituída 4 meses antes do lançamento do concurso. E, se calhar, uma coisa muito interessante aqui é percebermos que a empresa foi constituída com um objeto social que corresponde exatamente àquilo que o concurso viria a exigir. Então, parece ter havido aqui uma informação privilegiada e que fez com que a empresa fosse constituída com a intenção mesmo de participar do concurso. Outro aspecto que o documento colocava como critério de elegibilidade é a questão de ser uma empresa que apresenta uma faturação mínima
dos últimos 3 exercícios fiscais, o que para o caso desta empresa não seria possível, porque é uma empresa que tinha apenas 4 meses e um exercício fiscal é 1 ano. Então, para nós, isso também é um indício de que essa empresa não tinha critérios de elegibilidade. E, a priori, essa empresa seria desqualificada, não passaria para a avaliação da sua proposta. E também, no que diz respeito à parte da avaliação da proposta, nós notamos também que há aqui indícios que nos mostram que houve sim uma intenção de contratar esta empresa. Primeiro porque no próprio documento do concurso disse que o concurso ele não era elegível, o concurso não era aplicável para empresas estrangeiras. Está certo? Para nós isso significa que o Instituto estava a privilegiar o concorrente nacional, estava a valorizar o empresariado nacional. Mas, num outro ponto, o próprio documento do concurso diz que constitui vantagem para ser avaliada a sua proposta de forma positiva o fato da empresa ter um acordo de exclusividade com uma empresa estrangeira. Então, para nós aqui há uma contradição. Ora, se você diz que o concurso não é limitado para empresas estrangeiras e, meia volta, você diz que para poder eleger uma empresa ou para poder adjudicar uma empresa é necessário que ela tenha um acordo de exclusividade com um país estrangeiro, parece que está a dizer que há vantagem, sim, quando essa empresa está afiliada a um estrangeiro, e para nós significa que, no fundo, se calhar, o que eles queriam dizer é que não importa a experiência que a empresa nacional tenha, desde o momento que esteja alicerçada a uma outra empresa. Então, estávamos a aceitar automaticamente que essa empresa que não tem experiência pode, sim, executar o projeto desde o momento que esteja, que apresente um acordo de exclusividade com outra empresa. E também nós acompanhamos aqui a decisão do ministro em dizer que iria constituir uma comissão interna para poder investigar o caso. Para nós, a comissão interna para investigar o caso não transmite ou não garante confiança nem credibilidade, porque esta comissão interna ela é subordinada ao ministro. Então, é necessário que essa atividade seja realizada por instituições legalmente constituídas externas desse processo, porque, afinal de contas, a suspeita que o CIP levanta aqui está centrada na figura do próprio ministro. Portanto, nós temos, por exemplo, a expensão do Ministério das Finanças, nós temos o Ministério Público, temos o Tribunal Administrativo, que podem muito bem fazer esse trabalho. Mas, acima de tudo, por mais que estas instituições façam esse trabalho, nós, como CIP, pedimos para que as investigações que estarão em curso em relação a essas suspeitas sejam públicas. Nós queremos que a sociedade civil participe de modo a garantir aquilo que é o escrutínio da sociedade. E, acima de tudo, nós queremos reafirmar o nosso interesse público e a credibilidade das instituições do Estado, e também queremos louvar a iniciativa do presidente em mandar emitir um comunicado em que ele manda averiguar de fato o que terá acontecido. Nós achamos que esse é um momento oportuno para que o presidente possa colocar em prática as promessas que ele fez do seu pronunciamento no ato da sua investidura, em que ele disse que seria implacável contra os governantes que têm usado dos concursos públicos para poder beneficiar os seus amigos. Portanto, nós exigimos mesmo que essas investigações sejam sérias, porque até no início deste ano o CIP mostrou mais um caso que envolvia o atual ministro do Interior, que também estava numa situação que indiciava conflito de interesses, e agora temos mais este caso. Então, nós não queremos ter vários casos para que uma ação seja tomada, para garantirmos que a área de contratação pública não continue sendo essa área favorável à questão da corrupção, à questão de conflito de interesses. Nós queremos que decisões imediatas sejam tomadas. Obrigada. Sim, dizia que há um dado que eu queria reforçar aqui.
o primeiro processo quando se faz uma avaliação de um concurso é a análise documental. E quando se faz a análise documental é para certificar se todos os concorrentes reúnem requisitos ou não, submeteram todos os documentos exigidos ou não. E todo aquele que não submete o documento ou falta-lhe um documento é desqualificado. Então, este é o elemento fundamental. É por isso que causa estranheza que esta empresa, sem requisito, todos os requisitos foram apresentados aqui, a minha colega citou, não foram, se essa empresa apresentou esses requisitos ou não. Tenho dúvida que tenha apresentado muitos desses requisitos. E como é que esta empresa fica qualificada se uma das avaliações, acho que todos nós aqui já concorremos a já nos submetemos a algum concurso, como consultores ou como alguém que precisa de emprego. Quando falta um documento, você é inelegível. Significa que logo é desqualificado. Esta empresa não foi desqualificada. Segundo, esta empresa não concorreu, fala de um parceiro, um acordo com uma empresa estrangeira. O que tem acontecido com algumas empresas, como posso dar exemplo do caso de eleições, o que as empresas moçambicanas que não têm experiência de trabalhar ou não têm o conhecimento na área fazem? Criam um consórcio em que eles são acionistas. São acionistas com esse estrangeiro que também é acionista e concorrem para esse concurso. E não é isto que aconteceu em relação a esta empresa. Então, há muitos elementos que mostram que esta empresa foi constituída justamente para este concurso. O outro elemento é que, se vocês forem olhar para as propostas técnicas, vão perceber que esta empresa apresenta, sem nenhuma experiência, apresenta a proposta técnica a proposta financeira mais cara. Há empresas que apresentaram metade da proposta financeira que esta empresa apresenta, mas foi mesmo assim adjudicado. Então, acho que há elementos, ainda bem que o Presidente da República emitiu o comunicado à Presidência ontem, a dizer que está mesmo à frente, está a acompanhar este processo. Esperamos que a decisão final seja mesmo a decisão que seja de interesse público e de interesse nacional. E que essa decisão, para o bem da transparência e integridade, seja também apresentada publicamente. Acho que seria muito bom e temos de louvar esta iniciativa. É importante saber que a Presidência está a acompanhar este processo. Para nós é muito importante, é um bom sinal. Sim, tem um pouco a ver com... Este caso tem duas nuances. Tem uma parte que são consequências jurídicas, em que as instituições, de fato, têm o seu tempo para trabalhar. Mas há aqui também consequências de natureza política. Essas aí que estão na mão, portanto, do próprio governo. E como se estava a dizer aqui, ao invés de pôr lá uma comissão, que na nossa ótica não é independente, há instituições dentro do próprio Estado que devem agir neste caso. Estou a falar da Comissão Central de Ética Pública, que ela é que trata da matéria sobre conflito de interesses. Mas também, para além do Gabinete Central de Combate à Corrupção, tem a Inspeção Geral da Administração Pública, que já devia também estar a trabalhar neste caso. Então, ao invés de se esperar só pelas consequências jurídicas, é preciso saber o que é que o governo decide com a matéria que já tem em mãos, que esta não precisa de levar muito tempo, porque são questões que têm que ver com consequências de natureza política. Quer dizer, o Estado, neste momento, está sob suspeição. E é preciso tirar
aquela batata, digamos assim, da gira, batata podre dentro do saco, ou suspender, ou qualquer coisa que tem que ser feita para que a investigação aconteça. Por quê? O ministro, neste momento, está a exercer funções, está lá no Ministério, quem criou a comissão foi o Ministério. Que independência que essa comissão tem? Eu penso que isto também é transparência e o governo tem que mostrar esta transparência nas resoluções deste caso até o final. Sob pena de, no fim, o resultado que vier, e se não corresponder àquilo que são os elementos que estão a ser carreados neste momento, seja uma decisão que possa ser contestada pela sociedade. Não é possível termos independência econômica ou lutar para a independência econômica quando temos nhonguistas no governo. Se não é função do Presidente da República conhecer cada um dos seus ministros e os seus interesses empresariais, mas aqui mostra-se mais uma vez evidente a necessidade da declaração de bens. E este ministro tem conexão com as empresas que ganharam este concurso. Esta empresa foi criada com base no acesso à informação privilegiada. Esta empresa ganhou o concurso porque tem relações com o Ministro da Agricultura. O Presidente da República, quando tomou posse, disse que queria fazer diferente. Esta é uma oportunidade única do Presidente mostrar-nos que está com vontade e desejo de fazer diferente, de mostrar diferente. Nós regozijamos-nos, não sei se é verdade ou é inteligência artificial, aquele comunicado que circula da presidência. Se for verdade, regozijamos-nos por isso. Finalmente parece que há gente que entende o papel da sociedade civil. Nós estamos a fazer um papel de assessoria grátis ao governo, mostrando quem eventualmente é laranja podre e que deve ser afastado, para que não manche a governação de um presidente que tem menos de um ano no poder e que chegou ao poder mostrando vontade de combater a corrupção. E não sei se vocês viram, está a circular nas redes sociais, uma afirmação do ministro Machomba, em sua fala, acho, mostrando que o Estado moçambicano é controlado por cartéis em todos os setores. Então, se na agricultura tínhamos um cartel que era comandado pelos antigos titulares dessa pasta, estamos a assistir, parece-nos nós, estamos a assistir uma mudança do cartel com a chegada deste ministro. Isso, nós que temos a vontade de assessorar o nosso governo em termos de transparência e boas práticas, iremos lutar na medida do possível para denunciar e apresentar os nhonguistas que possam estar a usurpar os bens públicos. Volto a dizer, não é possível ter independência econômica com gente que quer se aproveitar do seu cargo para ter interesses, ganhos privados. Outro aspecto, a Procuradoria-Geral da República, que perde bastante tempo e energia perseguindo políticos, tem aqui uma oportunidade única, políticos da oposição, tem aqui uma oportunidade única, com as evidências que o CIP apresentou, com a fala do ministro Machomba, quando o ministro diz que há cartéis que controlam o Estado e impedem que o Estado tenha as receitas que devia ter, a Procuradoria-Geral da República já devia estar-se a movimentar no sentido de investigar, porque não foi Edson Cortés, Baltazar Fael, nem Lázaro Mabunda que falou. Foi o ministro de Transporte e Logística. Penso eu que, baseado em informação privilegiada que ele tem de como é que esses cartéis consomem dinheiros públicos, evitando o bem-estar dos moçambicanos. Então, a Procuradoria-Geral da República, parem com perseguições políticas a políticos da oposição e comecem a trabalhar, mostrem trabalho. Não vamos atingir a tal independência econômica
com nhonguistas e com uma procuradoria que está desfocada das coisas que deveria estar a fazer. Agora, a não ser que isso seja mais um chavão. Espero bem que não. Nós achamos que tem que haver uma comissão independente. Não pode um ministro que nomeou o diretor desse instituto, ele que nomeou o atual diretor do instituto que lançou o concurso, não pode ser esse ministro que nomeia uma comissão para ir investigar o caso. Achamos isso é uma aberração, é ser árbitro-jogador em causa própria. Então, partindo desse pressuposto, achamos que essa comissão de inquérito tem tudo para falhar. Porque a pessoa que tem o interesse que o caso seja abafado é aquela que lidera o Ministério. E então não pode ser uma comissão liderada pelo Ministro da Agricultura. Teria que ser uma comissão independente, que fosse constituída de forma a garantir um maior nível de transparência e integridade em todo o processo. Porém, como frisou o Lázaro Mabunda e a Milagrosa, só olhando para a análise documental, vê-se vários procedimentos que foram feridos. Então, ou temos uma lei de procurement público que é para ser cumprida por todos, ou então ninguém cumpre. Agora, quando há privilegiados em concursos públicos, onde a lei que existe não é cumprida, então aqui estamos num estado qualquerizado de gangsters, onde quem pode mais ganha os concursos. E isso não é bom até para o ambiente de negócio. E isso não é bom para atingirmos a tal mencionada independência econômica.